Olá artista, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou te dar uma solução para aqueles pacientes que vêm com aquelas manchas brancas, principalmente aquelas pacientinhas que vêm com a mãe toda preocupada, paciente adolescente ou pré-adolescente, né, que vem com aquele foninho de ouvido, toda a cara fechada, né, mexendo no celular, e a mãe, é praticamente a mãe que interage com você. Só que em casa, aquela adolescente reclama pra mãe, tá triste, se tranca no quarto por conta daquelas manchas brancas, ou até um ou dois dentes com uma mancha branca muito opaca na frente da vestibular do esmalte. E nesse vídeo eu vou mostrar pra você uma solução muito conservadora e que você vai principalmente resolver casos difíceis, eu digo que de forma instantânea, utilizando apenas 3 materiais: condicionador, talvez 1 ou 2 cores de resina e um pigmento, tá? Porque muitas vezes o que acontece em casos como esse é que a gente não consegue saber o que vai aplicar, de que forma vai resolver, e fica apenas explicando para a mãe, dando aula de odontologia, diferenciando hipoplasia, de fluorose, de amelogênese imperfeita. Então as pessoas não querem saber disso, tá? Uma dica que eu vou dar aqui um pouquinho fora da teoria, tá? Os pacientes, eles prestam atenção apenas em 20% daquilo que a gente fala. E esses 20% é principalmente se você vai resolver o problema dele ou não. Então não adianta dar aula de odontologia para o paciente, o que a gente precisa é resolver. E nesse vídeo você vai ver como resolver o passo a passo essas manchas brancas no esmalte, principalmente nesses pacientes mais jovens que vêm com essas manchas ou de hipoplasia ou manchas muito opacas, e principalmente elas acontecem muito mais em média ou até uma profundidade mais profunda ali no esmalte, tá? E muitas vezes a gente quer fazer, quer dizer, eu digo até na maioria das vezes, a gente quer fazer microabrasão e a microabrasão não funciona, né? Então muitos casos já chegaram no meu consultório e não sei se é por azar meu, mas na maioria dos casos essas manchas estão em média ou até um pouquinho mais profunda no esmalte, não dando para fazer então a microabrasão. Então presta atenção nesse vídeo. Vamos agora aqui para o meu computador, que eu quero mostrar um caso para você passo a passo e o que você vai precisar utilizar, cada material que você vai utilizar, e você vai perceber que você precisa ficar ligado em apenas 3 pontos principais para resolver um caso como esse e utilizar, como eu disse para você também, 3 materiais. E é muito simples, legal? Então vamos aqui para o meu computador. Um abraço e vamos lá. Então como que a gente vai resolver a questão dessa mancha branca aqui, bem nessa região complicada que é do terço médio para baixo, principalmente onde se localiza a área mais opalescente, a área que absorve luz nessa região, né? Primeiro, é claro que vamos fazer um clareamento nesse dente aí antes de resolver essa questão aqui, né? Então, clareamento, fizemos um clareamento e aí ainda a nossa mancha se mantém nessa região aqui, né? O dente um pouco mais luminoso, mais clareado, né? E aí, eis que surge o grande problema. Ou seja, tentamos fazer uma microabrasão em vão, como muitas vezes acontece, a gente tenta fazer uma microabrasão, mas não dá certo. E aí o que acontece? A gente percebeu que a gente estava com uma mancha branca um pouco mais aprofundada, e se você observar esse dente adjacente aqui, o dente 21, você observa que ele está levemente vestibularizado com uma pequeníssima giroversão. E vamos aproveitar a posição desse dente para não precisar desgastar mais essa região aqui. E simplesmente vamos trabalhar com aquilo que eu falei para você. Você precisa prestar atenção apenas em 3 coisas, tá? Então vamos lá. Condicionamento ácido, aplicação do adesivo, e aí vai o truque. Pigmentos, ok? Pigmentos, vamos trabalhar com corantes resinosos, tá? Então,
Marcas comerciais de corantes resinosos. Nós temos aí no mercado o Final Touch da Voco, nós temos o Essentia Modifier, que também tem alguns pigmentos. Temos os pigmentos da Care, temos os pigmentos da Ivoclar, então tem várias marcas comerciais, tá? Então, mas o que você precisa saber é que você vai usar o pigmento ou o corante azul ou cinza, ou no caso, se você utilizar o da Essentia, da GC, você vai utilizar o Black ou vai utilizar o Opalescente Modifier, que ele é bem translúcido e puxa a opalescência. Vai misturar o Opalescence Modifier com o Black e você vai conseguir um pigmento mais acinzentado. E aí, aqui aplicando um pigmento cinza nessa região branca aqui, porque eu tô te dando a receita de bolo sem explicar muito. Ou seja, nós temos uma área que reflete muita luz e opaca, nós precisamos transformá-la numa área que absorve muita luz e que tenha, que a gente derrube essa luminosidade aqui dessa região. Então, para isso, a gente aplica pigmentos que absorvem a luz. Talvez aqui um corante também cor-de-rosa, um corante pink também derrubasse, então, essa área de reflexão de luz, essa área opaca. Então, aplicamos um pouquinho de corante cinza nessa região. Olha lá como a gente já derrubou aí a luminosidade, como já dá aquela quebrada no branco, né? Então, aplicamos um cinza para quebrar o branco. Legal? E aí, continuamos a restauração. A gente quebrou o branco, agora aqui que está o X da questão. Como nós estamos numa região de opalescência, numa região que absorve a luz, e a gente tem aqui uma lesão de mancha branca que a gente tentou quebrar aqui um pouco com o cinza, nós precisamos utilizar uma resina, não uma resina muito branca de dentina, porque senão a gente vai voltar ao mesmo problema que a gente estava com a mancha branca. Então, talvez aqui uma resina que não seja nem tão opaca e nem tão translúcida, para a gente quebrar, então, esse cinza que a gente colocou, né? Então, a gente pode utilizar aí uma resina de esmalte mais leitosa, tá? Para a gente ter uma certa translucidez, absorver a luz, mas ao mesmo tempo não bloquear novamente com uma dentina muito pesada, uma dentina muito opaca, tá? Então, a gente aplica uma resina clara e ao mesmo tempo que absorva a luz, tá? Então, aplicamos 2 camadas de uma resina que seja clara e ao mesmo tempo absorva a luz, tá? E depois a gente pode trabalhar na pontinha aqui, voltando ao corante, colocamos um corante azul nessa ponta para quebrar um pouco mais. E aí, então, aplicamos novamente a resina de esmalte para dente clareado, fechando toda essa vestibular, tá? E aí, fotopolimerização, né? O resultado, e aí, logo após o acabamento e depois o acabamento, polimento e textura, tá? O que é importante a gente perceber é que, muitos de vocês devem estar, mas qual resina que eu uso? Vai depender do seu caso. De repente, se o dente que você tá restaurando tem a mancha branca, mas não é um dente tão jovem, não tem essa opalescência como tem aqui, você pode sim utilizar uma resina de dentina depois do cinza para quebrar o cinza e o azul, tá? Você pode usar uma de dentina, mas numa película muito fininha e depois aplicar a resina de esmalte que você está acostumado, tá? Então, eu só tomei muito cuidado aqui porque é um dente de uma paciente jovem e a gente vê o azulado da opalescência nessa região e é um caso muito difícil justamente pela localização da mancha branca, tá? Mas, novamente voltando, se for um caso assim, você faz um teste, coloca uma resina de corpo, não coloca uma resina de dentina, vê se não está alterando muito essa opalescência de fundo, porque se você colocar uma dentina aqui, talvez você tenha que novamente utilizar um corante para quebrar ela para depois colocar o esmalte, tá? Então vai depender do seu caso. Mas o segredo aí é usar o corante, quebrar esse branco. Legal? E aí, né, o resultado final, tiramos uma foto bonita aí, né, uma foto de estúdio para ilustrar o nosso caso. Então, um abraço e espero que tenha
colaborado com mais esse macetão aí, com mais essa dica. Um abraço e até o próximo vídeo.